pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato um pouquinho maior, daqueles que vocês gostam. Eu ainda não li esse, vou ler junto com vocês de primeira mão e quero falar para vocês que eu tenho algo que eu quero compartilhar com vocês importantíssimo. Desde que eu fiz o Silk com a pastora Tana Teresa, essa semana agora que passou, foi de segunda a sexta-feira, que Deus tem me revelado coisas mais profundamente na parte espiritual. E eu creio que vai ser bênção para vocês. Então nesse domingo eu vou colocar o link no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está lá, entra, eu vou deixar aqui abaixo na descrição e nos comentários também o link do grupo do WhatsApp, porque por lá eu vou compartilhar, né, o link para você entrar e ter acesso e estar comigo junto com outras pessoas na sala do Google Meet. E eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu traduzi para vocês entenderem de verdade como é que funciona quando você está no relacionamento abusivo e você não consegue sair. Você não entende o porquê e mesmo assim você não consegue sair. Existe um motivo para isso. Esse conhecimento será compartilhado no domingo agora, eu vou pôr lá no grupo, vai ser às 20 horas no domingo. E vocês poderão trazer pessoas que vocês conheçam, pessoas que já passaram por isso. Pode ser que você tenha já saído de um relacionamento abusivo e você no final teve aquela sensação de luto, uma dor na alma, que você achou que você ia morrer e você até hoje não entendeu o porquê que isso aconteceu. Pode ser que você ainda esteja nesse relacionamento e toda vez que você pensa em sair te dê essa sensação horrível de que você não vai suportar, que você não vai conseguir, ou você já até quer sair, Deus já confirmou, você já nem tem mais sentimentos por essa pessoa no sentido da dependência emocional, mas ainda assim você não consegue sair, você não entende o porquê. Existe um motivo para isso e domingo você vai entender. E para vocês que estão aqui também, que querem ter esse conhecimento, querem ajudar outras pessoas, seja no ministério, seja na igreja, seja como terapeuta, psicóloga, enfim. Todos são bem-vindos e para mim foi algo que foi confirmação de Deus, revelador, libertador. E vamos então juntos poder aprender sobre isso. Eu estou preparando já a edição desse vídeo, mas domingo já vai estar tudo prontinho. Venham que vai ser bênção. Se você ainda não é membro do canal, pode se inscrever aí no caso. Se inscrever no canal, sim, você já deve ser. Se não é, ajuda a gente aí, não custa nada, é de coração, né? Que eu faço os vídeos aqui e eu sei que é de coração também que vocês dão essa força pra gente poder chegar a mais pessoas. E que mais? O Disque Terapia, gente. Ai, esse projeto poderoso do Senhor. Não vem de mim, vem do Senhor e vocês vão ver o que vai acontecer. Nossa equipe já está praticamente pronta, né? Faltam alguns detalhezinhos para a gente poder já estar atendendo vocês. Eu creio que a partir do dia 13 e 14 de outubro desse mês, isso é semana que vem, nós já estaremos tendo esse número disponível para vocês poderem ter esse acesso a nós, buscar ajuda num lugar de segurança, onde você vai ter segurança, se sentir acolhida e poder receber, né, de nós uma palavra que vai poder te orientar, te alinhar, né, para que você possa dar o próximo passo nesse processo de cura e libertação. Muitas novidades aqui, né, gente? Mas vamos então ao relato de hoje. Ela começa dizendo assim: olá, Cris, meu nome é Sofia, e ela põe entre parênteses nome fictício, aliás, todos os nomes já estão trocados. Obrigada. Já adianto que essa história ela é diferente, pois se trata de um narcisista que mudou. Quando começa assim, gente, veja bem. Vamos ler, né? Vamos até o final, cada caso é um caso, ok? Vamos analisar juntos aqui. Conheci o seu canal por acaso, e ela põe risos. Eu estava vendo relatos de mulheres que estavam em um relacionamento abusivo. E ela põe entre parênteses novamente: tudo que aborda assuntos sobre casamento, vida sentimental, eu gosto, porque eu e meu esposo amamos falar sobre isso, principalmente para ajudar pessoas nessa área. Porque Deus já falou que temos esse ministério juntos, de ajudar famílias e casamentos. Eu e meu esposo passamos por muitas coisas no nosso casamento, mas vencemos, graças a Deus. Por nós termos um passado de muitas lutas, veio esse desejo de ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas que enfrentamos um dia. Já adianto que esse relato é diferente, né? E ela repete, de um narcisista que quis mudar.
Ok, quis mudar, faz toda a diferença, né? Depende muito do grau, mas a pessoa se permitindo. Vamos lá, vamos ver se era uma patologia mesmo. E ela diz, voltando, risos, comecei a ver seus vídeos, vi que era um canal cristão abordando esse assunto. Eu me interessei em ver os seus vídeos e estou maratonando todos eles, risos. Porque infelizmente ainda é um tabu nas igrejas e para os cristãos. Falar sobre isso é muito importante. Você, Cris, tem ajudado muitas pessoas, glória a Deus. Obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente. Eu não te conheço, mas eu sinto um amor muito grande por você. Eu amei você, linda. E ela põe 3 coraçõezinhos. Obrigada, gente, que carinho lindo. E ela continua, quando vi que seu canal tinha relatos de relacionamentos, líderes, amigos e familiares narcisistas, eu me identifiquei porque eu tenho experiências em cada área com narcisistas. Senti de Deus de escrever o meu relato porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Eu irei abordar 3 tópicos. O primeiro eu irei abordar sobre família narcisista, segundo sobre casamento e terceiro líderes e amigos narcisistas. Forte, hein? Gostei. Organizou o negócio aí de uma forma poderosa. Para começar, o meu nome é Sofia, tenho 26 anos, moro no Rio de Janeiro e vim morar em outra cidade quando tinha 6 para 7 anos mais ou menos. Hoje eu sou casada há 8 anos, tenho 2 filhos maravilhosos, um de 7 e outro de 17. Sim, 17 anos, kkkk. Mas calma, ela diz, que quando chegar a parte do meu casamento você vai entender porque eu tenho um filho de 17 anos nessa idade. Quando eu falo que tenho um filho nessa idade, as pessoas ficam espantadas mesmo. Kkkk. Vou contar a minha história desde lá no início. Minha avó se casou com o meu avô quando ela tinha 18 anos. E o meu avô tinha 36 na época. Uau, uma diferença muito grande, né? Sim. Quando foi no primeiro ano de casamento, ela engravidou da minha mãe, a mais velha. Com menos de 1 ano, ela engravidou da minha tia, a do meio. E depois de 8 anos, ela engravidou do caçula, meu tio. E ela fala, 3 filhos ela tem, mas ela perdeu gêmeos, estava com 4 meses. Quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eles foram morar no Rio de Janeiro, viveram muito bem lá. No início passaram algumas dificuldades, mas não foi tantas, falo financeiramente. Meu avô, ele sempre trabalhou muito, desde muito cedo, ajudava muito as pessoas, não deixava faltar nada em casa. Mas, e ela põe vários pontinhos, meu avô, ele era muito ignorante e bruto e também era um mão de vaca. Ele juntava muito dinheiro, mas tinha pena de gastar. Ele tinha tanto dinheiro que tudo que ele comprava era à vista, desde o mais barato ao mais caro, e se aposentou cedo. Ele não tinha uma boa higiene, pegava coisas do lixo e tendo dinheiro. Só dava o dinheiro contado na mão da minha avó. Ela não trabalhava, cuidava da casa e dos filhos. Meu avô tem traços de narcisista. Ele não aceita muito bem a opinião das pessoas, era um pouco machista, ele até bateu 2 vezes na minha avó. Em 1997, meus pais se conheceram, minha mãe tinha 18 e meu pai 28. Eu não fui uma gravidez planejada, mas o meu pai e a família aceitaram muito bem. Eu fui a primeira em tudo, risos, a primeira filha, a neta, a sobrinha. Eu fui muito paparicada por todos. E nesse tempo todos já eram cristãos, menos o meu avô. Interessante. Minha infância teve altos e baixos, tenho muitas lembranças boas e ruins. Eu sempre fui aquela criança muito obediente, nunca dei trabalho. Eu era muito tímida, envergonhada, mas extrovertida com as pessoas que tinham intimidade. O meu pai, ele nunca foi agressivo, ele sempre foi amoroso, carinhoso. Ele trabalhava embarcado, passava 15 a 20 dias no mar. E a minha mãe ficava em casa cuidando de mim. Morávamos no quintal da minha família por parte de pai. E ela põe entre parênteses, mas nunca tiveram problemas familiares com eles. Eram todos cristãos também. E sobre a minha mãe, ela era uma mãe carinhosa, mas não tão quanto meu pai. Ela sempre foi de não demonstrar muito amor por alguém. Que eu até questionava isso a Deus quando eu cresci, mas vi que era o jeito dela. Mas hoje a minha mãe, depois de eu virar adulta, demonstra mais o seu amor e faz de tudo por mim. E tem uma coisa que preciso falar de como a minha família se tornou cristã. Quando a minha tia fez 14 anos, ela se converteu. Através dela, a minha avó e toda a família aceitou Jesus. Através dela, eu nasci no berço cristão. Eu e meus primos,
A minha avó, ela fumava e bebia, e para honrar a glória de Deus, hoje ela é liberta. Eu tenho 26 anos e nunca me desviei. Eu não conheço o mundo, graças a Deus. Nessa parte eu sou virgem. KKKKK. Quando eu tinha 4 para 5 anos, eu comecei a ver brigas em casa da minha mãe com meu pai. Eles brigavam direto. Meu pai sempre foi o mais calmo da relação e eu lembro de episódios da minha mãe pegando uma faca e ameaçando meu pai. Eita! E eu sempre fui muito apegada a ele, o meu pai, porque ele me dava mais carinho e amor. Via aquelas cenas de brigas e me escondia no meu quarto. Teve até dias de eu pegar todos os talheres da casa e colocá-los em um saco e dormir abraçada com eles, porque eu tinha medo da minha mãe fazer algo com o meu pai. Até que um dia eles se separaram definitivamente. Eles separaram 2 vezes, tentaram voltar, mas não deu certo. E nesse tempo meus avós já tinham voltado para outra cidade. E só nós 3 e minha tia estávamos no Rio. E eu tinha descoberto o porquê que eles tinham se separado. Meu pai traiu a minha mãe. Quando tive entendimento disso, fiquei muito decepcionada, triste com o meu pai, porque ele, para mim, sempre foi um exemplo. A minha mãe, ela sempre foi aquela mulher que não se cuidava, não era sábia. O meu pai, por mais que cometeu esse erro, ele era um bom marido, não tratava ela mal, não era mão de vaca, fazia de tudo para ela e por mim. Íamos para a igreja, mas infelizmente acabou acontecendo isso. Depois da separação, eu e minha mãe viemos embora para essa outra cidade. E lembro perfeitamente de ver o meu pai pela janela do ônibus e nós nos despedindo. E ele falando para mim que me amava. Chorei e sofri muito com a separação deles. E também por estar longe da minha família do Rio. Eu era muito apegada às minhas primas, tias e tios. E a minha outra tia, irmã da minha mãe, que era a minha segunda mãe para mim. Quando eu cheguei na outra cidade, quase que tive uma depressão por essa separação. Sofri muito nesse tempo. Infelizmente, eu também era zoada na escola pelo meu sotaque. Bullying, né? Eu fui criada pelos meus avós, pois a minha mãe, quando ela chegou ao norte, parece que virou a cabeça dela, porque ela vivia saindo, passava dias fora de casa, ia para festas. Ela tinha se desviado. Aliás, ela e o meu pai já estavam desviados há muito tempo, porque eu nunca vi cristão fazer o que eles faziam. E eu fui muito bem criada pelos meus avós, por mais que meu avô era ignorante, ele fazia de tudo por mim. Tanto ele quanto a minha avó. O meu pai me ligava direto, mas tinha chegado um tempo que passamos um tempinho sem nos falar, porque ele não me procurava. Mas depois voltou ao normal a nossa relação. A minha avó sempre me levava para a igreja e eu, desde pequena, sempre fui ensinada pela minha família sobre Deus. Eu, desde criança, sabia sobre Deus, eu orava, jejuava, tinha muito entendimento das coisas espirituais, eu era muito dedicada na igreja e nas coisas do Senhor. A minha adolescência eu não dei trabalho, eu ainda continuava aquela menina tímida e vergonhosa. Quando eu entrei no ensino fundamental, eu sofri muito bullying na escola. Pelo meu cabelo, minha cor de pele, meu corpo, pois eu sou uma negra de cabelo crespo. Daquela época cheguei a pesar 82 quilos. Mas eu cuidava muito da saúde, eu tinha uma vida bem ativa com exercícios físicos e uma boa alimentação. Durante a minha adolescência, a minha tia, que ficou lá no Rio, irmã da minha mãe, ela veio morar no norte depois de anos. A minha tia já era casada e tinha 2 filhas e eu era doida por ela e o meu tio, o esposo dela, porque eles me tratavam como filha. A família ficou muito feliz com a chegada deles, eles eram missionários, um exemplo de pessoas, fazia de tudo por todos da família. E nesse tempo, meu tio, irmão da minha mãe, já tinha construído a sua família. Enfim, Cris, eles eram muito amados pela família. Antes e depois que meus tios chegaram, eu presenciei muitas brigas na família por parte do meu tio e a esposa dele. Sério, Cris, era constantemente brigas por ciúmes. Tinha muito desrespeito da parte deles, eram brigas feias, a ponto dos dois sair na porrada e dar até polícia. E nossa família era motivo de piada porque eles eram cristãos. Aliás, todos da família são cristãos. O povo falava muito mal da gente porque não dávamos testemunho de crente. Infelizmente, o povo falava assim: eu ser crente igual a eles? Nunca! Eles não são cristãos. E isso me dava uma tristeza. Nem todos são. Nem todo mundo que vai para a igreja e se batiza e diz que é de Deus né? Deus diz que vai chegar lá no céu, na porta, né? E vão falar: Senhor,
Eu orei e expulsei demônios, e eu orei e pessoas foram curadas. Ele fala, aparta-te de mim que eu não te conheço. Eu achei tão interessante no curso que eu fiz, no seminário, que a pastora Tânia Tereza, ela falou de algo muito legal, que vai ficar gravado na mente e no coração de vocês, assim como ficou no meu. Ela diz que toda vez que ela viaja, ela tem uns anéis de ouro, que ela sempre tá com eles, e o colar, e ela diz que ela vai passar ali naquela parte de segurança, e a moça falou para ela tirar as joias, porque ia apitar. E ela falou, não vai apitar, é ouro. E a moça falou, sim, apita. E a pastora falou, não apita. E ela falou, tira porque vai apitar. E a pastora, confia em mim, não apita, não vai apitar. A moça falou, então tá, então passa. Crente que ia apitar. E ela passou e não apitou. Aí ela ficou assim, olhando e falou, nossa, realmente não apitou. Mas é porque é ouro puro, né? E aí ela falou, é assim que Deus quer e espera. E só assim nós entraremos no reino dos céus. Com pureza, limpos. Então buscar a santificação, essa purificação no Senhor. Renunciando o que não é do Senhor e vivendo e fazendo a vontade de Deus. Obediência ao Senhor. Para que quando chegue lá no céu, na hora de você entrar, de nós entrarmos, não apitar nada. É forte o negócio, gente. Então, muitos estão na igreja e se batiza e diz que é de Deus e profetiza e tudo. Deus sabe a intenção do coração, Deus sabe de verdade o caráter. A gente hoje tem esse discernimento libertador. São os que fingem ser de Deus, né? Mas são filho do capeta. Enfim, ainda dá tempo, né? Corre lá. Vamos ver, eu tô surpresa aqui pra saber quem foi esse que se permitiu curar narcisista. Será, gente? Vamos lá. Que mais? Onde paramos? Ver a minha família assim me doía muito. Até o meu avô, por não ser cristão, tinha vergonha do que acontecia na família. Era constrangedor. Eles e a minha família têm traços narcisistas, porque eles manipulam, têm atitudes estranhas, demoníacas. Com o passar do tempo, eles foram melhorando um pouco. Por mais que eles sejam assim, eles têm a qualidade, quando um precisa do outro, estão lá para ajudar independente de qualquer coisa. Mas eles pecam muito nessa parte. No meu ponto de vista, todos da minha família deveriam ir para o psicólogo se tratar. Não só na sua família, todos na face dessa terra, né? Deve sim fazer terapia. Ela diz, eles têm atitudes que não são normais, precisam nascer de novo, se converterem de verdade, cada um deles, e eles têm traumas que não foram tratados, e isso atingiu eu e meus primos, principalmente os meus primos, que apesar de terem pouca idade, eles já têm traços narcisistas, e isso me preocupa muito com a medida que eles crescem. E desde que tinha chegado no norte, eu sofria de ansiedade, mas na época eu não sabia, porque era um assunto que não se falava muito. E eu pensava que era algo espiritual. Gente, isso é importante falar, porque tem casos, eu agora que estou aprendendo mais da parte, né, de cura e libertação espiritual, tem coisas que são só espirituais, tem coisas que são só emocionais, né, feridas emocionais, traumas. E o discernimento de espírito vai mostrar. Você vai fazendo perguntas e Deus vai mostrando e revelando se tem algo ali espiritual. Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês, né, eu como terapeuta, já aconteceu de identificar que ali tem algo que precisa ser trabalhado, desligado no mundo espiritual. E o que é isso, gente? O que é quando eu falo que é espiritual? É porque tem algo ali que pode ser heranças hereditárias, maldições hereditárias e coisas que nós mesmos fazemos na nossa vida que a gente precisa confessar, se arrepender e desligar o que foi ligado no céu. Por exemplo, se você teve relações sexuais antes do casamento, fora da aliança do casamento, e você engravidou, o seu filho é um filho bastardo. E o que acarreta isso? Dá uma procuração para o inimigo para ele ir já lá e brincar na vida do seu filho, trazendo vários problemas. Infinitas coisas, gente. Idolatria é outra coisa. No Brasil é difícil uma pessoa que não teve antecedentes, né? Essa hereditariedade na família. Precisa desligar isso que foi ligado. Então, se você teve relações sexuais antes de casar, mesmo que você não tenha tido filhos, é uma união, né? Um só corpo ali, ó. Tem sangue,
tem relação sexual e aí passa anos, você não sabe por que você acorda e lembra do ser, né, de um desses, e aí dá aquela saudade, aquela nostalgia, e você vai nas redes sociais para querer dar uma olhadinha como é que tá a vida dessa pessoa, né? Isso acontece. E daí? Isso aí é porque não foi desligado no mundo espiritual, porque na hora do sexo, no ato sexual, existe uma transferência. Coisas que tá em você vai para a pessoa e da pessoa para você. Então é muito importante. Aí quando eu falo isso, que tem algo espiritual ali, gente, falar de libertação e que algo é espiritual não é só demônio não, também acontece, mas é questão de você buscar essa libertação e cura na área onde você identifica que existe algo ali. Aborto, quem já fez aborto, gente, espíritos de morte vêm sobre a vida dessa pessoa, começa a morrer as pessoas na família e a pessoa não sabe de onde, mas por quê? Porque derramou sangue de inocente. Uma criança que é pura, que foi tirada da vida. E existe sim maldições hereditárias, né? Que vêm já dos antepassados. E daí, se não quebra isso, se não desliga, se não confessa, se não se arrepende, vai para mais 4 gerações. E aí o inimigo faz a festa. Veja bem, você se arrepender do seu pecado te tira da morte. Mas você confessando esses pecados e dos seus antepassados te dá aqui nessa terra a vida abundante que Deus prometeu. Demais, né, gente? E a maioria de nós não tem noção. E aí continua vivendo, empurrando com a barriga, sobrevivendo, sendo que Deus já nos deixou tudo certinho, prontinho, explicadinho na palavra dele que nos liberta, que é a verdade que nos liberta. Mas vamos lá, continuando. Ela achava que essa ansiedade era espiritual. Veja bem, nesse caso aqui, o caso dela era algo que teria que ser tratado no emocional. Quando eu tinha meus 14 para 15 anos, os bullying comigo na escola, no ensino fundamental, aconteceram por anos. E chegou um tempo que eu não aguentava mais e foi aí que desenvolvi transtorno alimentar, bulimia e anorexia. Nossa, tem uma aula no curso que eu dou sobre isso, gente, só sobre isso. Transtornos alimentares. É muito forte, acontece muito, viu? E ela diz, toda vez que eu comia, eu provocava o meu próprio vômito e chegou um certo momento que eu tinha prazer em vomitar, porque para mim se alimentar era como se fosse um pecado grande. Só não bastava os transtornos, eu acabei também tendo depressão profunda. Eu, de 82 quilos, fiquei com 40, meus ossos apareciam, misericórdia, e eu estava doente. Tinha tentado suicídio, mas ainda no meio desse processo eu não saía da presença de Deus. Não entendia o porquê Deus ele tinha permitido eu passar por essa luta, mas hoje eu entendo o porquê de lutas em nossas vidas, porque em cada processo tem um propósito lindo. Também para amadurecer mais ainda, nos fazermos mais fortes e através do nosso testemunho alcançar vidas. E Deus nesse meu processo ficou em silêncio, mas Ele sempre esteve comigo ao meu lado. Sim, gente, tem coisas que são espirituais, que não vem de Deus não. O que vem de Satanás vem para roubar, matar e destruir. E o que vem de Deus, ele tem propósito maior. E aí vira testemunho e vai sim ajudar vidas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando vem o que é do inimigo, se a gente refugia no Senhor e se arrepende, Ele nos perdoa. E você confessa e desliga. E aí você tem sim agora uma vida abundante. Tomar posse dessas promessas que o Senhor nos deixou. E ela diz, quando eu pensava que era o fim, Deus chegou com a minha cura. Passei 1 ano nessa prova, mas Deus me deu vitória. Nessa época, a minha família me ajudou muito, meus amigos e até meus professores me ajudaram nessa fase. E chegou um tempo, Cris, que nem água conseguia tomar. Nenhum alimento ficava no meu estômago de tanto enfiar o meu dedo na garganta para vomitar. Meu Deus do céu. E lembro de ter fome e não conseguir comer, eu estava sofrendo muito, mas enfim, hoje eu sou um milagre, verdade. Só a misericórdia de Deus, né, pra você estar viva ainda. E nesse tempo a minha mãe tinha já voltado para Cristo. A minha mãe, ela teve outros relacionamentos, mas não deu certo. Chegou a se casar com um homem, mas com 1 ano de casados, eles se separaram. Mas tinha ficado 4 anos morando juntos. E o meu pai, a mesma coisa com os relacionamentos dele. E voltando um pouco para trás, quando eu era criança, Deus ele tinha falado que iria restituir a minha família. Então eu comecei a fazer propósitos com Deus, oração, jejum, mas nada acontecia porque tudo é no tempo dele. E ela diz, guarda essa informação, ok?
A minha mãe, ela chegou a engravidar desse cara que se casou, mas infelizmente acabou perdendo. Ela ficou arrasada, procurou um médico e ele tinha falado que ela não poderia mais engravidar. E ela também falou para guardar essa informação. Ok, já tô vendo até que ela vai voltar com o pai dela, a mãe dela, e ela vai engravidar e vai ter outro filho. Vamos ver. Eu tô sentindo no ar. Ela falou assim, minha mãe tinha ficado sem chão. Era o sonho dela ser de novo mãe, porque ela só tinha eu de filha e o meu pai também só tinha eu de filha. O meu pai chegou a quase ter filhos, mas também não conseguiu porque as companheiras deles perderam 4 filhos dele. Uau! E depois dessa fase eu passei da depressão, eu comecei a me recuperar, mas eu continuei sofrendo de ansiedade que eu só vim descobrir depois dos 20 anos. Eu, desde nova, sempre quis casar cedo, construir a minha família, era o meu sonho. E quando eu fiz 16 anos, tive o meu primeiro namorado sério, e ela põe entre parênteses, Bruno. Passamos quase um ano, ele tinha 18 anos na época, ele era novo convertido, estávamos na mesma igreja, que era uma igreja que os meus tios tomavam conta. E depois eles abriram a igreja deles, tá? Ela pôs aqui, né, entre parênteses. No início do namoro foi tranquilo, mas com o passar do tempo, ele começou a demonstrar uns comportamentos nada legais, ciúmes por besteiras, e ele me colocava para lavar a roupa dele, passava, deixava a comida dele no trabalho, que por sinal era bem longe. Nessa época ele morava sozinho, porque ele e uma parte da família era do interior. A família dele era grande demais, mas ele acabou morando na minha cidade. Eu parecia ser esposa dele porque eu fazia de tudo. Mas o que realmente levou eu a terminar com ele foram as brincadeiras que ele fazia comigo, de me bater, jogar pedra em mim. Achava muito estranho. E ela põe assim a bandeira vermelha. Sim, aqui ó, bandeira vermelha. Ok, ainda bem que ela disse que desmanchou, né? Vamos ver se esse é o caso daquele que desmancha e volta, e vai e volta, vamos ver. Continuando. Tá, e aí ela completa. Ficava pensando como seria se eu me casasse com ele. Sim, se ele já te jogava pedra e te batia, imagina, depois de casada. Ele já estava dando a prévia para você já saber o que viria depois. Ele era muito trabalhador, mas era uma criança e um narcisista embutido, é o oculto. E isso foi desgastando o nosso namoro. Por alguns meses eu fui empurrando com a barriga por causa da família dele, porque eu era muito apegada a eles e eles a mim. Mas chegou um tempo que eu não aguentei e terminei. No início ele não aceitou o término, ele ainda insistia muito, ia lá para casa, minha mãe também gostava muito dele, ele chorava muito pedindo para voltar. A gente tentou, mas não rolou. Quando ele viu que eu não voltaria mais para ele, ele chegou na minha família e falou que eu não era mais virgem. Pois é, Cris, infelizmente fiz essa loucura de ter perdido a minha virgindade com ele. E ele usou isso contra mim. Vingativos que são, né? Eu pensava que a minha família iria me engolir porque todos nós éramos cristãos. Mas para minha surpresa não foi aquele barraco todo, risos. Eu tinha muito medo da reação deles, porque eles me cobravam muito, foram rígidos comigo, principalmente na parte espiritual. E ela continua, quando eu terminei com o Bruno, um homem, e ela põe entre parênteses, palhaço, ficou interessado em mim. Ele era um pregador renomado, muito conhecido, tinha agenda lotada, DVD gravado, pregava em outros estados e cidades. Eita! E ela diz, mas ele era mais de 15 anos mais velho do que eu descobri depois que ele tinha mentido a idade dele pra mim. Ele estava se separando porque a mulher dele tinha traído ele um monte de vezes. Lá, 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 lá. Ai, senhor. Ok. A história se repete. Ele era bom de lábia, me dava muitos presentes. Até chegou a me dar um cachorro de pelúcia que era do meu tamanho, um buquê de flores enorme. E ela põe bandeira vermelha aqui, eu já adiantei dessa vez. Nós ficamos uns 4 meses mais ou menos conversando, se conhecendo e orando se era da vontade de Deus. Todas as profecias eram falando que ele era pra mim e eu acreditava. Mas era a profecia do cão. E eu acabei desconfiando dele, das profecias, porque ele mostrava ser um aproveitador.
e que só estava me enrolando. Ele falava que estava se separando, mas não saía de casa. Ele também não queria trabalhar e inventava muitas mentiras. Depois eu mudei a oração falando para Deus revelar o que estava em oculto. E depois que eu fiz essa oração, o que estava em oculto apareceu. Eita glória! Descobri que ele enganava as meninas da igreja. Que era um vagabundo e também traía a esposa dele. E ela fala, a parte da separação era verdade. Um pilantra que não queria trabalhar, falava que era amigo do jogador rico, que ia ter uma casa, carro e um emprego em outro estado. Que acabou indo e até hoje está lá. Já se casou um monte de vezes, mas era tudo mentira. E até hoje continua o mesmo vagabundo aproveitador. Eita! Pronto, o laço que Deus tirou na minha vida, se eu não tivesse me ligado, eu iria cair no laço do inimigo. O diabo é tão sujo que usava pessoas para falar em nome de Deus que ele era para mim. Mas ele era um lobo em pele de ovelha. E depois dessa eu sou desconfiada. Em profecias. Tem que orar e pedir confirmação de Deus, porque aquilo que vem de Deus se cumpre. O que não vem de Deus, não. Mas tem que orar e falar direto com Deus. Eu já passei por umas profetaiadas dessa aí, viu? Deus é mais. E hoje eu sei quando é de Deus ou não, porque eu orei muito pedindo a Deus discernimento. E quando eu quero uma resposta de Deus, eu não vou atrás de revelação, mas sim na Bíblia. Amém. E antes de entrar no segundo tópico, que é sobre o meu casamento, eu preciso falar mais um pouco sobre a minha família. Tá, porque ela separou aqui e ela falou primeiro, ela ia falar sobre a família narcisista, depois o casamento, depois líderes e amigos. Pronto, antes de entrar no segundo tópico, que é sobre o meu casamento, preciso falar mais um pouco sobre a minha família, ok? Meu avô, hoje, ele não é mais vivo, ele morreu há 7 anos, morreu de um AVC. Antes dele morrer, ele aceitou Jesus, glória a Deus. Minha avó ficou casada com ele 40 anos. Meu avô, por mais que ele era bruto, demonstrava um pouco de amor pela família, mas muitas das vezes ele era muito ignorante com a minha avó. Fazia confusão por ela ir na igreja e tudo que era da igreja incomodava ele. Os demônios que deviam estar nele, né? A casta. A minha avó, ela aguentou as coisas do meu avô calada e meu avô com as coisas dele. E ela lá em silêncio orando a Deus. Ok. Aí eu quero falar uma coisa aqui, né? Porque ela falou aqui que ele tinha amor pela família, mas ele era ruim com ela. É assim que o narcisista é. Normalmente, a maioria dos narcisistas com os filhos, eles são maravilhosos. Na rua, eles são maravilhosos. E dentro de casa é quem sofre, quem paga tudo. Quem é o saco de pancada é a esposa. Assim né? E por isso que muitas pessoas não entendem. Agora, os filhos que moram dentro de casa, que têm discernimento, vai ver, né? Muitos escondem na frente dos filhos, é um santo. Agora já tem outros que eles vão abusar da esposa e dos filhos também. E daí os filhos mesmo se afastam ali e ainda ajudam a mãe a sair disso daí. Deus usa. E ela diz, da minha família, ela é da única que não é... é uma das únicas que não é narcisista. Ok. A sua avó, né? Mas a minha mãe e a maioria da minha família tem traços narcisistas. A sua mãe também, né? Eu não sei se o problema é sua mãe, seu pai ou se os dois. Ela fala, tem comportamentos muito estranhos, coisas que não são normais, mas eles acham que não precisam se tratar e que não tem traumas. Falar sobre isso com eles é um tabu. Eu já falei, Deus já falou com eles, mas não dão ouvidos e eu fico triste por eles não se tratarem. A minha família tem de tudo para ser uma família mais abençoada e viver mais em paz, mas isso só vai depender deles mesmos. Eles vivem num pé de guerra e infelizmente eles são manipuladores, não aceitam quando estão errados. O que eles terminam está determinado. O que eles determinam está determinado. Gritam, ofendem e desrespeitam um ao outro. E graças a Deus diminuíram muitas coisas, mas ainda tem coisas a serem tiradas deles. Aí eu falo de novo aqui, que eu aprendi no curso com a pastora no último dia, porque eu anoto tudo, gente. Eu fui lá e eu anotei tudo. No último dia eu esqueci o caderno, eu falei, vai ter que ficar na memória. Senhor, abre a minha mente e ficou gravado aqui. Que ela disse, ela deu testemunho dela, que ela lutava para pregar para a família inteira. Todos foram salvos. O pai dele foi um dos últimos. Pai dela, perdão, foi um dos últimos. Foi o último a ser convertido, a se converter. A mãe dela era drogada.
alcoólatra, idólatra, ela mexia com feitiçaria, era espírita dos kardecistas, mesa branca, que a pastora explica que tem nada de branco ali, é só para disfarçar mesmo, é tudo demônio. Aí ela falava pro pai também, o pai disse que tinha um santo na cozinha, que todo dia de manhã ele fazia um cafezinho fresquinho e deixava lá pro santo Benedito lá dele, né? E ela falava, pai, que é isso? Aí o cafezinho pro santo para não faltar comida em casa. Ele falou, pai, se até o café você tem que fazer pro santo, você acha que ele vai pôr comida na sua casa? Ai, gente, ai, só Deus. Aí tem uma outra história que eu amei, que ela contou, que eu morro de rir, gente, ela é muito divertida. Ela falou assim que ela teve um sonho, que ela estava trabalhando para ajudar a conversão de uma moça, né? Tava pregando para essa moça, tal, muito idólatra. E ela disse que ela lembra que ela chegou na casa dessa mulher e tinham vários santos assim em cima de uma mesa, mas de tudo quanto era tamanho, tinham vários. E ela foi na cozinha. Quando ela foi na cozinha, a pastora foi lá e pegou o do meio e escondeu. Aí a moça voltou, já deu conta, né? Cadê meu santo? Meu santo sumiu, cadê? E ela quietinha, a pastora quietinha. Fala pra mim, aonde tá meu santo? E ela quieta, aí perguntou pela terceira vez, ela falou, pergunta pra ele pra onde ele foi. Pergunta pra ele onde ele tá. Ela falou, mas ele não pode responder. Falou, não pode responder, entendi. Então você fica aí orando pros santos que nem vivo tão, não escutam, não tem olhos, né? E aí ela falou, fala onde tá. Ela falou, pergunta pra todos os outros, porque esses todos viram, né? Eles viram, pergunta pra eles, ele não pode falar, né? Eu morro de rir com as coisas que a pastora conta. Foram tantas histórias, eu vou lembrando e vou compartilhando aqui com vocês. São muitas coisas, muitas emoções. E é impactante, porque o nosso cérebro, ele lembra dessas coisas que marcam, né? Ela contou também de uma história de 3 que queriam casar e foram no Silk, né? Aí falaram que elas foram no Silk, estão lá no quarto que elas estão orando lá o negócio, como é que chama aquilo que é cheio das bolinhas, o terço? E orando, ela falou, pode deixar que eu vou falar diretamente com elas, estão atrás de um marido, estão querendo casar, né? Tá. Aí diz que elas chegaram e ela falou assim, vocês são as 3 moças que são amigas da fulana de tal, que trouxe vocês aqui no Silk, e vocês estão orando para Deus dar um marido para vocês? Aí ela, sim. Aí ela perguntou de novo, vocês são as 3 moças que vieram aqui para fazer o Silk, que são amigas da fulana de tal e que estão aqui porque vocês estão em busca de um marido? Sim. Aí ela falou de novo, então vocês são as 3 moças que vieram aqui pro Silk junto com a fulana de tal e vocês estão orando porque vocês querem um marido? Vocês estão buscando um casamento? Sim. E aí ela de novo, então vocês são as 3 moças. Aí uma delas começou a olhar pra outra, e a pastora repetindo, vocês são as 3 moças que vieram pro Silk com a fulana de tal e vocês estão em busca, orando a Deus porque vocês querem se casar? Sim. Aí ela de novo, vocês são as 3 moças que vieram pro Silk com a tal fulana porque vocês estão orando a Deus que vocês querem se casar? Aí a moça falou, você tá brincadeira com a gente, né, pastora? Você tá brincando com a gente, né? E ela falou, não. Pois então você acha que você faz o que todos os dias, quando você fica repetindo oração atrás de oração para Deus? É desse jeito, né? Gente, eu achei demais. É uma forma de você fazer com que a pessoa entenda o que ela tá fazendo e entender como que o Deus se sente, porque assim ela tava se sentindo com a pastora, repetindo a mesma coisa, né? E na palavra de Deus fala sobre isso. E outra resposta que ela deu, gente, agora mudando de assunto, que agora eu vou lembrando, eu vou falando, né? Vocês vão rir. Mas achei o máximo. No final, ela responde algumas perguntas. Ela e o pastor Otto, que é esposo dela. E uma das perguntas foi se era pecado fazer sexo anal. Gente, sabe qual a resposta dela? Ela falou, você come milho pelo buraco do nariz ou pelo buraco da sua orelha? Gente, eu morri de rir. Porque imagina a cena, né? Não, você vai comer pela boca, porque pela boca é o lugar certo, o buraco certo para você comer. E é perigoso você pôr no seu nariz e no seu ouvido o alimento. Então, existe o buraco certo para você fazer. E ela explicou que quando a pessoa faz sexo anal, além de ser algo que não é da vontade de Deus, Deus nos ensina as coisas para nos proteger. Ela estava explicando que vários médicos dizem que pessoas que fazem sexo anal
né, durante muitos anos, durante a vida, depois na fase da velhice, não tem o músculo, né, não contrai da forma correta e a pessoa tem que usar fralda porque não consegue segurar o número 2, imagina, gente? Então assim, não é bom, não é saudável. Outra coisa que ela falou que eu achei poderosíssimo, álcool. Álcool é do capeta. Sim, porque beber socialmente. Sim, gente, cada caso é um caso, mas vamos falar direto, sem choromela, sem, né? Você já viu que para todo serviço de macumbaria, para tudo que eles precisam fazer trabalho lá, sempre eles pedem bebida alcoólica para fazer os trabalhos? É das trevas. E a maioria das famílias que foram destruídas, esses tipos de coisas que acontecem, de estupro, existe a bebida envolvida, alcoolismo envolvido nisso daí. O rapaz que deu lá o testemunho sobre a bebida, ele fala que é do inferno, que bebida alcoólica é do inferno, porque ele bebia muito e isso levou ele a usar drogas, destruiu famílias, né? Ele não queria saber dos filhos, o inimigo ele entrava na mente dele nesses momentos de vulnerabilidade. Então assim, álcool também faz mal para a nossa saúde. É porque vinho é tão bom, o que é bom é o que tem na uva. Toma o suco de uva. O inimigo, ele vem com esses enganos. Faz bem para a saúde, o que faz bem para a saúde é o nosso Deus. É a gente cuidar do nosso espírito, das nossas emoções, na palavra, né? Que é a verdade que nos liberta, é tá alegre no Espírito Santo, né? Na presença de Deus. É isso que a gente deve buscar. Quanta coisa nesse vídeo, hein, gente? Que eu tô compartilhando aqui com vocês, que foi através do Silk que eu fiz com a pastora. Mas voltando aqui ao relato, ela falou aqui sobre essas coisas, né? Que foi diminuindo, que eles precisam fazer terapia, que existe todo esse tabu, que a família... Isso aqui é tudo espírito de orgulho, né? Satanás, ele saiu lá do céu, foi expulso. Ele era um anjo de luz, agora ele já é um anjo caído. É bem desse jeito as características, né? E existe a parte espiritual grandemente aí na sua família. Eles precisam de fazer o Silk, cura, a libertação, para poder expulsar esses demoniaiada aí toda. E outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, que enquanto eu fui estudando esse último dia lá, o que a pastora falou que ficou na minha mente em relação a essa coisa? Ela brigava com a família dela, que nem você tá falando aqui, né? Fala pros seus pais, mas aí eles ficam com mais raiva da gente, eles não gostam de ouvir a verdade, eles não querem, né? E nós também não temos esse poder, só o Espírito Santo pode convencer alguém do pecado, mas ela ensina a gente a guerrear. A gente tem poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Deus nos deu essa autoridade. Nós que somos filhos e filhas do Senhor, nós temos poder de repreender, expulsar demônios, sim, e curar pessoas através do poder de Deus que age através de nós. Sim, vamos orar e pessoas serão curadas e vamos expulsar demônios e eles vão sair. Então ela começou a entender que a guerra é espiritual e ela fala em voz alta. Por quê? Porque é a palavra, né? Foi tudo criado através da palavra, o verbo que é Jesus. Então você tem que falar com a sua boca. E ela disse que os filhos dela chegavam em casa bêbados, alcoolizados, drogados, e ela vendo aquilo, e ela brigava com eles e só piorava a situação dela com eles, deles com ela. E ela entendeu que a guerra é espiritual, então ela parou de brigar com eles e começou a brigar com Satanás. E ela falava: eu dou ordem, Satanás, para você sair, vai embora da vida do meu filho, da vida da minha filha. Eu não aceito, eles são de Deus, eles servem ao Senhor, Deus tem um propósito na vida dos meus filhos, então eu dou ordem, sai agora para não voltar nunca mais, em nome de Jesus. E ela disse que demorou uns 11 meses, porque tudo tem o tempo perfeito de Deus. E uma vez que vai embora Satanás, pronto, o pai dela, por exemplo, no dia seguinte, ele acordou. Depois ela tá orando, repreendendo, ela parou de brigar com ele. Anos e anos e anos ela disse que convidava o pai dela para ir no culto, para ir na igreja. E ele sempre dizia não. Mas no momento que ela orou e repreendeu, expulsou todos os demônios, a guerra espiritual na madrugada na casa dele. No dia seguinte ele estava pronto, ela falou: "Ô, onde você vai?" Ele falou: "Na igreja com você." Entende, gente? Isso é real, testemunho para edificar nossa fé e pra gente tomar posse disso. Somos filhos do rei. Mas existe um processo também para você passar, para você também
Confessar os pecados. Gente, eu lembrei de coisas da minha infância que eu fiz que eu nem lembrava mais. O Espírito Santo foi trazendo. Tem coisas que dá até vergonha, né? Mas é libertador, porque ela fala, não deixa nenhuma unha na mão de Satanás. Confessa tudo, pois lá no último dia eu fui, tinha outra coisa que veio na minha cabeça e eu não queria falar, mas eu falei, eu vou falar. Eu saí de lá aliviada. Ai, não deixo nada na mão do infeliz, do diabo, Satanás. Cai por terra em nome de Jesus. Libertador, gente, façam o silk. Vocês vão entender o que eu tô falando, eu não tô brincando, não. Isso é real. Continuando. São muitas emoções, gente. Recebam aí. Ela diz assim, ó, minha tia, no caso ela pôs o nome de Carol, a irmã da minha mãe, ela é uma bênção, e pôs entre aspas, mais 3, 4, 5, 6 pontinhos, ela é muito manipuladora. Entende que a moça do relato, ela é muito boazinha, né? Ela tá vendo tudo os narcisistas, mas ela sempre elogia, acho que ela não quer sentir mal, não quer desonrar ninguém, né? Tá tudo certo, mas vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos ver quem é que se salvou aí, qual foi o narcisista que se permitiu. Tá, essa tia manipuladora, antigamente eu não enxergava isso nela, porque eu tinha uma paixão por ela, até mesmo um temor, porque ela também me criou, fazia de tudo por mim. Mais de uns anos pra cá, ela ficou fazendo umas coisas que cristã e principalmente uma pastora não faz. A verdade sempre vem à tona. E ela cometeu muitos erros com as filhas dela, que hoje ela está colhendo. Eu fiquei na igreja dela, eu e meu esposo, mas saímos de lá porque a igreja não estava conforme a palavra de Deus. Eles não têm o dom de pastorear, mas sim de fazer missão. A chamada deles é de missionários, e quando eles eram missionários, a minha tia, ela não era tão estranha quanto agora. Eu não tenho nada para falar quanto eles faziam missão. Quando eles faziam missão, eles eram muito respeitados, mas hoje, infelizmente, as pessoas não levam eles a sério e não respeitam. É porque você não convivia de perto, né? Para ver de verdade. Tem que conviver um pouquinho mais de perto para você ver de verdade quem é ali. E ela fala, Cris, lembra da promessa que Deus fez para mim, da minha família? Lembro. Quando eu fiz 18, os meus pais estavam separados mais de 10 anos. Com o passar do tempo, eles começaram a sentir amor um pelo outro. E o que aconteceu? O meu pai saiu de lá do Rio e veio para cá de vez. Reencontrei o meu pai depois de muito tempo. O encontro foi emocionante. Depois de uns meses, eles se casaram de novo. O que Deus promete, Ele cumpre. E eu orava muito a Deus pela vida deles, pela minha família. E Deus, Ele fez. Que lindo, gente! Olha, mas vamos analisar depois no profundo isso aqui, porque não deu pra ver 100% de nem o seu pai nem sua mãe ser realmente narcisista, digo, numa patologia, tá? E aqui outra coisa que eu queria falar. Quando eu tava lá no Silk, um rapaz que deu testemunho, eu fiquei pensando, gente, mas isso é narcisista? Porque os comportamentos muito parecidos. E ele falou, olha, patologia não, mas os comportamentos sim, né? Tóxicos. E quando você fala aqui, né, do seu pai, que você reencontrou, que foi emocionante, que eles voltaram. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu lembrar o que eu ia falar. Ela dizia, agora eu vou falar sobre o meu casamento, tá? Então aqui, voltou, ela ainda não falou nada que foi esse narcisista. Quem é o narcisista ainda, né? Eu já tô aqui achando que ela tá falando do pai e da mãe, mas ela tá falando da família primeiro. Voltaram. Ah, a pastora falou que aconteceu isso também com ela. O pai dela também foi triste, horrível a vida toda. A mãe também, cheia dessas coisas aí, das feitiçaria, era demônio pra tudo quanto era lado. E os filhos dela, né, foi pra geração dela, né? Foi a maldição indo, até ela dar um ponto final nisso. E fazer o que Deus ensina para ser feito. Mas o pai dela voltou com a mãe dela, depois de ter casado não sei quantas vezes. Eles voltaram, estão juntos, eu creio. Eu nem sei se eles estão mais vivos, eu creio que não. Mas voltaram, né? História parecida com a sua. Agora vamos entrar na parte do casamento. Depois de eu descobrir sobre o palhaço, eu conheci o Pedro. O palhaço é aquele que pregava, que ela chama de vagabundo. Senhor da glória. Eu conheci o Pedro em uma ação social na igreja da minha tia. Ele foi para cortar o cabelo, ele é barbeiro. Ele foi lá para a igreja numa ação social para cortar o cabelo da galera. Eu estava ajudando os meus tios, oferecendo água, comida para as pessoas. Aí a minha tia pediu para o Pedro me levar em casa para pegar uma coisa, e Pedro também ia pegar algo na casa dele, que era quase perto da minha, e ele foi comigo porque ele tinha uma moto.
E ela põe entre parênteses: descobri que a minha tia estava fazendo de propósito para nos conhecermos. No caminho, eu e ele fomos conversando, e quando voltamos para a igreja, ele cortou mais um pouco. Aí ele me deu o cartão visita dele. Era um domingo. Eu mandei mensagem para ele, começamos a conversar e ele me chamou para sair. Na segunda-feira, eu e ele saímos, tomamos açaí e sorvete. Foi uma noite bem agradável. Eu e ele nos beijamos e ele me deixou em casa e durante uma semana a gente ficava conversando e saindo. Depois de 7 dias, ele me pediu em namoro. E ela fala: foi muito rápido, muito pouco tempo. Eu aceitei, a minha família também. Ele é mais velho que eu, 12 anos. Deve ser esse que ela ainda tá com ele, hein? E na época eu tinha 18 e ele 30. Mas ele não aparentava essa idade. Risos. Ele já tinha um filho, Caio, que tinha na faixa dos 7 a 8 anos. No início fiquei meio preocupada por medo do filho dele não me aceitar e a gente não dar certo, mas eu me surpreendi. Ele era um menino muito bem educado, amável. Aquele menino é uma bênção, estudioso, nunca nos deu trabalho e eu adotei ele como filho e também a minha família. Ele me adotou como a mãe dele e ele não me chama de mãe, mas me respeita e me vê como mãe dele. Pedro e a mãe dele, minha sogra, quem criava ele. E Pedro tem a guarda dele desde quando ele tinha 2 a 3 aninhos, porque a mãe dele não tinha condições de criá-lo. O meu esposo, ele era de uma cidade bem distante da minha, que dava mais ou menos 4 horas de viagem. E a família dele veio morar aqui na minha cidade, mas já fazia um bom tempo que eles estavam na minha cidade. O relacionamento de Pedro com a mãe do Caio foi um desastre. A Caio é o nome que ela deu pro filho, dele. Foi um relacionamento muito tóxico da parte dos dois. Ela era mais velha que ele 10 anos e já tinha 2 filhas quando teve um menino. E quando ela deu a guarda do Caio, ela engravidou de novo de uma outra menina. Caio e a mãe dele, biológica, têm contato, mais um contato moderado. Ela põe, entre aspas. Em 3 meses e meio a gente se casou. Rapidinho, hein? Foi o maior erro que eu e ele fizemos de ter se casado logo, porque ainda não era o tempo de Deus. Porque tanto eu e principalmente ele tínhamos traumas para serem tratados, que eu descobri da pior forma. Pedro, nesses 3 meses, ele não demonstrava ser abusivo. No início, tudo era flores. Ele era novo convertido, ainda tinha gírias do mundo, que me incomodavam muito ainda. Mas com o tempo ele foi deixando. A minha tia, ela sempre tomava decisões na minha vida. Ela que sempre tomava decisões na minha vida. Interessante. Ela fala assim, Cris, ela tinha um controle enorme comigo. Tia narcisista. E aí ela diz, ela que falava quem iria namorar comigo. E um detalhe que preciso falar, quando alguém ficava interessado em mim, ela falava pra mim e o rapaz que pra gente namorar, eles teriam que sair das igrejas deles e se congregar comigo na igreja dela. Cris, isso não existe. Controladora, eita, chantagem emocional, sei lá, que é chantagem mesmo, que é abuso. Ela vivia colocando regras nos meus relacionamentos e nesse tempo eu era muito manipulada por ela por ter um emocional fraco. Aliás, eu sempre tive emocional fraco, mas com o passar do tempo Deus foi transformando a minha mente. Amém. E quando Pedro, ele me pediu em namoro, ela falou isso pra ele. E ele saiu de onde estava e veio se congregar comigo. Quando eu conheci Pedro, eu estava no meu último ano da escola. Infelizmente, acabei ficando em dependência em 2 matérias e aí tive essas opções: pagar as matérias, fazer a prova de banca ou reprovar e estudar de novo. E eu acabei deixando de lado os meus estudos. Porque eu, naquele momento, queria me casar, ter uma família e cuidar de casa. Mas depois eu voltei a estudar. Glória a Deus. Um conselho que eu dou para os jovens: primeiro estudem, tenham seus trabalhos e depois se casem. E assim que me casei, queria logo engravidar, porque era o meu sonho. Com 8 meses juntos e pouco tempo de casados, eu engravidei com 19 anos. O nosso casamento foi bem simples, mas foi tudo muito lindo. Deus, ele cuidou do nosso casamento. Meu avô, ele me deu uma casa, compramos os móveis, tudo à vista. E porque Pedro, ele trabalhava à noite de vigia, e nesse tempo ele foi mandado embora e ganhou um bom dinheiro, de dia ele trabalhava de barbeiro no salão dele e à noite de vigia.
Com 2 meses de casados, por aí mais ou menos, começaram as lutas no casamento. Conheci esse outro lado do meu esposo que eu não conhecia. Antes de falar sobre o que aconteceu no meu casamento, preciso falar um pouco da história do meu marido. Pedro, ele é o terceiro de 4 filhos. Os pais deles são primos. Eles são descendentes de índio. Maria e José, os meus sogros, tinham uma relação narcisista. O meu sogro batia e traía a minha sogra. Os dois só brigavam, batiam um no outro. Os dois se odiavam. E teve até uma vez que ele quebrou o dedo dela. O casamento dos dois era um inferno. Olha aí. É o seu sogro narcisista. E quando Pedro nasceu, com 3 meses, o pai dele deu banho em um barril debaixo de um sol quente de meio-dia, e ele pegou uma pneumonia forte e ficou 1 ano internado no hospital. Saiu de lá com 1 ano e 3 meses, e nesse tempo os meus sogros se separaram. Meu Deus, que história, hein? José ficou com a amante dele e Maria se relacionou com outro homem de quem teve mais um filho, mas Maria ficou viúva. Ele morreu em um acidente e os 3 primeiros filhos dela eram de José. Ok. Eles eram muito pobres. Meu esposo e os irmãos dele começaram a trabalhar muito cedo. Pedro começou a trabalhar vendendo picolé com 6 anos de idade e eles pediam comida na porta de casa, de porta em porta. Chegava até tirar do lixo. Ele via a mãe dele se prostituir dentro da própria casa e ela ficava com os homens batiam nela e ela saía e deixava Pedro e o irmão mais novo em uma casa de vizinhos. E eles tinham menos de 10 anos. Os outros 2 irmãos já tinham saído de casa. Teve um dia que Pedro viu a mãe dele sendo espancada por um padrasto. Ai, meu Deus, e quando ele viu aquilo, ele foi pra cima dele, ele pegou uma pedra enorme e ia bater na cabeça dele. Aí a mãe dele gritou para ele não fazer isso e ele não fez, graças a Deus, ela diz. A vida de Pedro foi muito dura, pois ele vivia na pobreza extrema, passou fome, passou por dificuldades. A mãe dele nunca foi de dar carinho e amor. Maria, ela era muito bruta, ignorante e machista. Eita, a mãe e o pai então eram narcisistas. Sim, machista, Cris. A mãe machista. Eu nunca vi uma mulher ser machista. Ela ensinou os filhos. Ela tem 3 homens e 1 mulher. Que a mulher deve apanhar. Meu Deus do céu, que homem não faz as coisas de casa? Que homem tem que ser bruto mesmo com a mulher? E eles foram crescendo tendo essa criação narcisista. Tá repreendido. Pedro, quando ele fez 19 anos, ele ficou com a mãe do filho dele, que nesse primeiro casamento ele era extremamente machista, abusivo e narcisista, e ela também era a mesma coisa. E ele já chegou a bater nela umas 2 vezes. Ele era muito arrogante e depois de um tempo eles tinham se separado. Pedro, ele viu que estava sendo igual ao pai dele e ele não queria que seu filho crescesse vendo o pai dele como vilão, porque ele falou para ele mesmo que seria um pai que ele nunca teve para os filhos dele. Glória a Deus. Ele ficou tão mal que ele queria pegar uma faca para furar a mão dele para nunca mais bater em uma mulher. E quando se separaram, ele veio para minha cidade junto com a família dele e depois de um tempo o filho dele veio também. Quem criou o Caio foi ele e a mãe dele. A criação de Caio, graças a Deus, não foi tóxica, pois a minha sogra tinha mudado bastante e Pedro também. Ele sempre foi um exemplo de pai. E ela põe entre parênteses, disso eu não tenho nada a reclamar dele. Pedro, ele era muito mulherengo, era um prostituto, ficava com muitas mulheres, ele era viciado em pornografia e sexo. Ele até já foi cafetão. Ai. Antes de mim, ele ficou morando junto com uma mulher, ficaram só 1 ano. Ele terminou porque ela era muito ciumenta e ela tinha um ciúme obsessivo por ele e também quase que ela traía ele. Isso tudo é o que ele te contou, né? Eu fico assim, pensando aqui comigo. Voltando ao meu casamento, Pedro, ele começou a ser agressivo comigo. Eu recém-casada, eu não sabia lidar com essa situação. Não agia de maneira certa e quando ele vinha com as coisas dele, eu também ia lá pra cima dele. Mas ao mesmo tempo eu ficava chorando e com medo. Porque ele chegou a me ameaçar de me bater, mas nunca me bateu, mas me agredia psicologicamente. Do nada ele ficava furioso, batia nas coisas de casa, falava palavrões. E um detalhe, eu e ele éramos obreiros. É uma beleza. Nós fomos consagrados pelos meus tios quando eu e ele estávamos noivos, mas não era o tempo de Deus. É, isso aí.
Falava para minha tia e minha família das coisas que ele fazia e eles só mandavam eu ficar em silêncio. Mas eu queria me separar porque eu tinha medo dele me bater e eu viver em um inferno. Quando eu engravidei, estávamos quase nos separando. Quem deu a notícia para ele da minha gravidez foi a minha tia, porque eu e ele não nos falávamos. E aí decidimos lutar pelo nosso casamento. A minha gestação, ela não foi tranquila, eu tive um nojo e um ranço dele. A gente brigava muito. Nessa época eu fiquei morando com a minha avó, devido ao que eu estava passando e a minha gestação foi de risco. Meu filho quase que nascia prematuro, tive pré-eclâmpsia, mas para honra e glória de Deus, o meu parto foi uma bênção. Pedro veio e viu todo o parto. Passei meu resguardo na casa da minha tia e meu filho nasceu saudável, era um bebê muito lindo e não me deu trabalho. Mas mesmo assim, eu e Pedro brigávamos muito. Só depois de 4 anos estando juntos, ele começou a mudar. Vou falar um pouco sobre a personalidade de Pedro e a mudança dele. Pedro, ele era um trabalhador, ele como pai era uma bênção e ele sempre foi um paizão. Faz de tudo pelos filhos, ensina o caminho certo. Dele como pai eu não tenho nada a reclamar. Ele como filho também sempre respeitou a mãe, aliás, ele respeita todo mundo. Nunca se envolveu com briga ou ia para as festas. O defeito dele era porque ele era mulherengo e esse lado narcisista que ele tinha. Pedro, ele como pessoa, não é ruim. Ele sempre assumiu as responsabilidades, sempre foi trabalhador, um homem que sempre procura ajudar as pessoas. Apesar da idade dele, ele é uma pessoa extrovertida, assim como eu, muito palhaço e engraçado, muito inteligente. Na pandemia, ele mesmo construiu um trailer sozinho, junto com o Caio. Comprou as coisas e fez. E ele montou um trailer de barbearia para sair do aluguel. Aliás, ele sabe construir coisas, porque ele sabe trabalhar como soldador, pedreiro, sabe mexer em moto, carros e muitas coisas. Ele sabe cozinhar muito bem e ele tem vários cursos e ele já trabalhou de quase tudo um pouco. Risos. E eu me surpreendo com a inteligência dele. Não vou nem levantar a bandeira vermelha, mas tudo bem. Faz todo mundo rir, ele é muito respeitoso pelas pessoas. E quando eu estava grávida, ele sempre me ajudava com as coisas de casa. Quando o nosso filho nasceu, ele quem cuidou mais dele do que eu. KKKKK. Ele pegava o nosso filho e colocava no meu peito para ele mamar. Ficava com ele nas madrugadas, fazia de tudo. No meu resguardo e até hoje. Tá, e aonde está o narcisista aqui nessa história? Ok, ele tem vários traços aí, esquisitos, tudo, mas quero ver o lado das trevas. Os dois são muito unidos. Aliás, Pedro, ele é muito amigo dos filhos. Ele sempre me ajudou nas coisas de casa, sempre fazia comida. Ele que me ensinou a cozinhar, risos. Lavava roupa, varria, passava pano. Ele faz de tudo pela casa, mesmo sem eu pedir. Ele nunca foi ciumento comigo, não era mão de vaca, só às vezes. Mas nunca exagerado e também nunca me proibiu de nada. Só teve uma vez que ele me proibiu, mas eu bati o pé e ele nunca mais me proibiu. O problema do Pedro era a arrogância dele, a agressividade e a raiva. Ele do nada se estressava e descontava o estresse dele em cima de mim, ou ele se estressava por algo que eu fiz. Falava besteiras, mas como eu não ficava calada, aí ele era mais agressivo ainda nas palavras comigo. Quando a briga tomava uma proporção maior, ele me ameaçava de me bater e separar de mim. Constantemente minha família conversava comigo e com ele, nos falávamos que iríamos mudar, e nunca mudávamos, principalmente ele. E quando a gente fez 4 anos juntos, tive uma briga feia, então nos reunimos com a família e depois eu e ele sozinhos conversamos sobre o nosso casamento e essa foi a última conversa decisiva das nossas vidas. Falei com ele que eu não iria aceitar as ameaças dele, que se ele me ameaçasse de me bater, eu ia denunciá-lo para a polícia e que se ele falasse em separação, a gente iria mesmo se separar. E Cris, só sei que nesse dia eu coloquei pra fora tudo e ele também. Pedro disse que ele me ameaçava de me bater ou se separar de mim porque eu não parava de enfrentá-lo e que eu só falava na hora errada e que se ele estivesse errado, quando ele ficasse calmo eu falaria com ele, em que ele errou, que assumiria o erro dele, mas realmente eu vejo que nisso eu errei muito porque eu não era sábia nessa parte. Tá bom, mas nada justifica, gente. Nada justifica. É por isso que eu fiz. Olha, eu te ameacei de te bater
Porque você fala na hora errada. Ah, esse é o motivo? Justifica! Lógico que não. Nenhum homem tem direito de ameaçar, de bater na sua esposa. Isso é abuso. Você passa pano, hein? Você passa pano. E ela fala, mas falei com ele que pra mim era difícil me segurar, enquanto ele me humilhava. Olha, você ainda dando explicação pra ele, gente. Isso aqui não é normal. E que do mesmo jeito que eu também tinha que vigiar, ele também tinha. Me pediu perdão por tudo que ele tinha feito pra mim e pedi também perdão a ele. O que fizemos depois da conversa, começamos a fazer terapia de casal. A gente ia junto para encontros, lia livros sobre casamento, e ela diz que indica o livro Casamento Blindado. Ele foi importante na nossa terapia. Fazíamos propósitos juntos, aí sim, depois dos 4 anos ele começou a mudar. Eu comecei a entender que o porquê ele era assim, a vida que foi dura, a criação e etc. Ele reconheceu que precisava de ajuda para se tratar, que as coisas que fazia não eram normais e que ele tinha traços narcisistas. Então, gente, eu quero deixar claro aqui uma coisa. Traços é uma coisa, patologia é outra, porque senão vai estar cheio de gente aqui pensando, ai, né, não é que não tem jeito, gente, eu creio que tem, mas não é assim rápido, simples, porque é uma forma de ser, né? Só tem como isso mudar com Jesus no lugar, vivendo do Espírito Santo, né? E aqui eu tenho visto mais aquela coisa dele querer mudar e dele estar se permitindo, mas eu não vejo uma patologia, tá? O DSM-5 descreve ali tudo, teria que fazer essa análise. Traços é uma coisa, gente, patologia é outra, não é simples assim não. Pode ser que aconteça a cura, a pessoa se permitir, né, o processo e a pessoa ir mudar, ir mudando conforme vai fazendo a vontade de Deus. Sim, eu creio, eu já vi isso acontecer, tenho visto inclusive em alguns casos, mas não é assim, né? Continuando, Cris, com o passar do tempo ele começou a mudar, aquela pessoa explosiva e bipolar estava deixando de existir e ele começou a se controlar mais. Eu e ele procuramos psicólogos que nos ajudaram muito e uma das coisas que ele falava que Deus cobrava a mudança dele. E Pedro falava que queria ser um verdadeiro cristão, que não queria ser um homem abusivo, que queria mudar. E sim, ele lutou para essa transformação. E Deus transformou ele por completo, e a mim também. Comecei a ser mais sábia e a me posicionar de maneira correta no casamento. E hoje Pedro, ele fala o testemunho dele, de como ele era, e ele se envergonha do antes dele. E sabe como ele começou a mudar? Ela põe um ponto de interrogação. Quando ele reconheceu que ele precisava mudar, que dependia apenas dele mesmo para isso acontecer. Ele lutou por ele mesmo e pela nossa família. Ele reconheceu os erros, que precisava deixar a velha criatura para trás, e ele, Cris, nasceu de novo, e eu também, porque eu reconheci que precisava de mudança e lutei por isso. Sim, esse é o caminho, né? Esse sim, é o caminho. E ela diz, hoje o nosso casamento é uma bênção, aquele homem narcisista não existe mais, nossa relação é uma relação saudável. E eu soube me controlar mais. Eu e ele sempre estamos conversando, quando discutimos, nos pedimos perdão um para o outro, não deixamos o problema virar uma bola de neve, somos muito amigos um do outro, muito brincalhão comigo e a família. E hoje eu posso falar que o nosso casamento foi transformado. Hoje somos felizes e eu posso falar que eu vivo o casamento dos sonhos. Ele se tornou um homem mais amável comigo. Com o passar do tempo comecei a me amar mais, a amar ele mais ainda e comecei a ter amor próprio, autoestima alta, porque antes eu não tinha. Eu era desleixada e hoje eu sou uma ótima dona de casa, mãe e muito responsável. E Cris, a cada dia eu comecei a melhorar como pessoa. Deus, ele fez uma transformação extraordinária nas nossas vidas, mas isso só foi possível porque eu e o Pedro quisemos mudar e lutamos pela nossa mudança. Veja que interessante que ela, em nenhum momento você vê que ela tem traços narcisistas, né? Mas ela se põe junto com ele. É diferente, gente, né? É diferente, tudo bem. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos falar de pessoas que são pessoas como nós. Pessoas que temem a Deus, pessoas que são falhas, pecamos. Mas o que acontece? Quando acontece, a gente se arrepende, Espírito Santo incomoda, e aí a gente pede perdão, Deus nos perdoa e a gente vai melhorando a cada dia, entende? Com patologia narcisista, não é simples assim, não é assim normal, não é desse jeito, gente.
tô aqui meio que pensando, será que ele era narcisista mesmo? Tô achando que não. Traços é diferente, repito. Sabe o que acontece às vezes, gente? Já vi isso acontecer, tá? Com pessoas próximas em atendimento. Por isso que é tão importante a gente orar, pedir confirmação de Deus. Ele também se identifica com traços narcisistas, mas assim, a patologia é algo mais profundo. E existe alguns casos que são traumas, sim. A pessoa tem comportamentos tóxicos, tem toda essa raiva dentro, porque não foi trabalhada ainda e dá gatilhos, então a pessoa reage, o mecanismo de defesa tá ali. Mas quando é narcisista mesmo, a patologia, gente, é uma pessoa que é totalmente centrada somente nele mesmo. O outro não existe. E mesmo quando eles cuidam dos filhos e tudo, não é por amor genuíno, por empatia, é porque ele consegue de alguma forma ter suprimento diante daquilo. É tudo sobre eles, é tudo pra eles, é tudo, entende? Do que você descreve aqui o seu esposo, não me parece ser uma patologia, ok? Então às vezes a gente acha que é um narcisista por ser um relacionamento difícil, por ter aí traições, que né, você explica que ele era mulherengo e tudo, mas nem sempre é um narcisista, e sim é uma pessoa cheia de trauma, uma pessoa que não tem Deus na vida, porque os narcisistas não têm, mas eles não têm temor, eles não têm temor a Deus, né? Então é muito mais difícil da pessoa reconhecer, e o seu marido, ele se permitiu. Eu creio que no caso dele foram muitos traumas, e parecendo ser um narcisista, porque os comportamentos tóxicos estavam lá, né? Pronto, aí continuando, ela diz, o nosso casamento, nossa família é uma bênção e eu tenho uma relação maravilhosa com o Caio e eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu e a minha família temos muito orgulho dele, do Caio. Ele é um menino muito educado, estudioso, responsável, ele até trabalha. Desde os 12 anos, o pai dele ensinou ele a cortar cabelo e quando ele fez 15 anos, abriu um salão dele. O meu filho, Lucas, o mais novo, também, ele é uma bênção. Um menino amoroso, estudioso, tem as mesmas qualidades do irmão. Os 2 nunca se deram trabalho, nunca me deram trabalho. Sou muito abençoada pela minha família. Glória a Deus por isso. Aquele homem que era agressivo se tornou outra pessoa e confesso que nesse tempo de mudança dele, parecia que eu que peguei a ignorância dele. Peguei a ignorância dele porque teve muitas situações que eu quem brigava. E ele que ficava quieto, kkkk, mas isso Deus já puxou as minhas orelhas. Mas ó, e você de novo colocando a responsabilidade sobre você, né? É natural que você tá num relacionamento com uma pessoa que tá o tempo todo ali sendo agressiva, você começa a ficar reativa, né? Mas eu observei aqui que você normalmente põe meio que a culpa sobre você. Tudo bem, não assuma erro dos outros, não. E ela fala, nesse tempo de mudança, nós saímos da igreja da minha tia, glória a Deus, porque não estava conforme a palavra de Deus e por causa das coisas que aconteciam lá no início, ela não aceitou muito bem. E fomos para outra igreja, passamos 1 ano e meio, saímos de lá porque aconteceu uma situação muito ruim que quase deu polícia no meio. Eita, queria saber sobre isso. Eita! E nesse período que estávamos nessa igreja, tive amigas que eram totalmente narcisistas, elas tinham bipolaridade, me menosprezavam, até me xingou de muitas coisas porque eu não fiz o que elas queriam e não me respeitavam. Elas tentavam me manipular, mas Deus tirou elas da minha vida. Graças a Deus eu não tenho contato com elas. E Deus me deu novas amizades. Principalmente uma amiga que sempre me alertava nas coisas, puxava as minhas orelhas, kkkk. Sabe, do processo que eu passei, ela sempre esteve comigo em todos os momentos. Eu e ela somos irmãs. Sou muito grata a Deus, Cris, por eu ter ela na minha vida. O nosso amor de irmãs é uma linda amizade que veio de Deus. Amo aquela baixinha braba, kkk. Ai, que legal. Quando saímos dessa igreja, eu fiquei visitando uma igreja C. E Pedro passou uns meses em casa porque ficou desanimado com as igrejas devido às coisas que aconteceram. Ele era diácono. Tinha gostado muito da igreja C e comecei a me congregar lá e depois de 6 meses meu esposo foi se congregar. No início era tudo flores nessa igreja, estávamos muito felizes. Nesse tempo eu terminei com os meus estudos, me formei e comecei a fazer faculdade de pedagogia. Comecei a trabalhar fazendo estágio, mas infelizmente a instituição que eu fazia a faculdade, ela estava descredenciada e ela não podia funcionar e muito menos dar aulas. Uau! E a gente descobriu isso no final do 1º semestre, foi um choque para todos nós. Eu e muita gente colocamos a escola na justiça e graças a Deus ganhamos.
Muitos alunos foram para outras instituições, outros desistiram, infelizmente tivemos que começar tudo de novo. Eu comecei a fazer EAD e estava dando tudo certo. EAD é a escola à distância, né? Online. E ela diz, até que quando foi no terceiro semestre eu tranquei a faculdade e lá na frente você vai saber o porquê. Olha, interessante isso aqui. Essa igreja que estávamos sempre era alvo de comentários bons e ruins. Os pastores de lá sempre falavam que eram perseguidos por todo mundo. As pessoas saíam de lá, saíam sempre revoltadas ou brigadas com eles. E ela fala bandeira vermelha. Vai chamando aí. Ok, os pastores, eles eram muito rígidos, cobravam muito das pessoas e Pedro começou a perceber algumas coisas e eu também. O pastor, ele não aceitava quando era corrigido ou questionado. Ele que batia um martelo, era manipulador, se aproveitava das pessoas. E eu tinha muitas responsabilidades na igreja. Todos os dias eu estava na igreja porque era dia de culto e ensaios e tinha o meu trabalho com a escola e a faculdade, fora as responsabilidades que tinha em casa com o marido e filhos, e tudo isso foi me sobrecarregando. Fiquei com o início de depressão, tendo muitas crises de ansiedade, eu estava perturbada mentalmente. Uma das coisas que foi a gota d'água foi quando o pastor fez um evento com um valor muito alto para as ovelhas pagarem. Eu e muitos tiramos do nosso bolso. Porque esse evento tinha que sair como ele determinou. Depois desse evento, meu esposo falou que isso que ele fez foi errado. Questionou ele, o pastor não aceitou o questionamento de Pedro. E depois disso ficou um clima muito ruim com eles e eu já estava mal e fiquei mais ainda. Pedro estava defendendo a igreja, ninguém ficou do lado do meu esposo, que até hoje eu não entendo porque as pessoas ficaram contra Pedro. Por trás, eles falavam das coisas que o pastor fazia de errado, mas ninguém teve a coragem de falar a verdade na cara dele. Se é que vocês me entendem, eu trago aqui a bandeira vermelha, tá, gente? Ai, ai, ai. Fala aí, que nem a pastora fala. Ai, ai, ai. Só sei que a partir desse dia ele começou a nos tratar mal. Eu e a minha família saímos de lá totalmente feridos. E nasceu em mim uma revolta grande por eles e pelas igrejas. Eu tô vendo coisa aqui, gente. Vocês estão vendo aí? Põe nos comentários, por favor. E ela fala que eu estava disposta a ir para o mundo ou ser uma crente sem congregação. O inimigo estava ganhando, hein? Feliz da vida aí. Na sutileza. Pela primeira vez eu quis me desviar, o meu coração ficou duro, mesmo eu não querendo aquilo, o meu coração não amolecia. E foi nesse tempo que tranquei a faculdade porque não tinha cabeça para estudar. Mas graças a Deus, Cris, o meu coração começou a amolecer, aquela revolta, os sentimentos ruins que estavam dentro de mim, a cada dia foi indo embora da minha vida, glória a Deus. Comecei a passar pelo processo de cura no início, eu não entendi o porquê que eu passei por aquilo e Deus falou que era necessário passar para eu amadurecer, fortalecer o meu emocional e o meu psicológico, que era uma área muito fraca na minha vida. Foi necessário eu passar para eu aprender, ser mais forte emocionalmente e quando eu entendi isso, comecei a renascer e essa luta extraiu o melhor de mim. Por mais que foi dolorido, mas eu dei graças a Deus por ter passado por muitas coisas, porque foi através dos processos que eu amadureci, ok? Eu e Pedro e os meninos começamos a visitar uma igreja, começamos a nos sentir bem naquele lugar. Percebemos que a igreja C era uma igreja tóxica. Eu oro por eles todos os dias, graças a Deus eu comecei a sentir novamente a vontade de me congregar, de fazer a obra do Senhor, pois eu, Cris, sempre amei fazer a obra. Eu e meu esposo pregamos, louvamos, temos um ministério, uma chamada muito linda. Quando isso aconteceu na igreja, tinha me abalado muito, mas para honra e glória de Deus, o inimigo caiu por terra e aquela mulher fervorosa voltou e com ainda mais fervor. Amém. Hoje eu e a minha família estamos muito bem, Deus tem nos abençoado grandemente em todas as áreas da minha vida. E eu só tenho a agradecer por tudo que Deus fez na minha vida e em breve eu pretendo voltar a estudar. E ela diz, a minha família começou a melhorar em algumas coisas, ainda na luta com eles, mas creio que serão libertos do narcisismo. Enfim, Cris, esse foi o meu relato, espero que vocês tenham gostado. O meu intuito é ajudar todos vocês que estão passando pelo que passei. Hoje eu sou muito mais madura e mente aberta. Lembra-se, Deus só pode mudar um narcisista se Ele quiser. E graças a Deus, Pedro, ele quis mudar e mudou. As pessoas que eram tóxicas na minha vida, Deus tirou e colocou pessoas maravilhosas na minha vida.
Eu sou muito feliz e abençoada pela minha casa, minha família, meus amigos e o meu casamento. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos. Deus, Ele fez na minha vida e eu só tenho a agradecer a Ele. E aí ela continua, Cris, já estava esquecendo de algo, muitas coisas, ela põe entre parênteses, kkkk. Lembra que a minha mãe não podia engravidar? Ah, é verdade, eu já estava querendo saber. Então, quando eu engravidei, depois de 5 meses, a minha mãe engravidou. Ela engravidou depois de 20 anos. Ela engravidou de outra menina. Minha irmã tem a mesma idade do meu filho. Os dois são muito grudados um com o outro, parecem ser irmãos. A tia do Lucas tem a mesma idade. Eu e a minha irmã somos também muito unidas e ela é mais agitada que eu. Kkkk, mas amo aquela menina. E outra coisa importante, no tempo da mudança de Pedro, ele pediu perdão ao pai e perdoou ele. Hoje a família do meu esposo todos são cristãos para a honra e glória de Deus. Meus cunhados não são mais narcisistas. Ai, gente. E essa foi um pouco da minha história. Queria ter escrito mais, mas daria um livro. E fiz apenas um resumo de tudo que passei. Para mim foi um desafio porque eu não gosto de escrever. Ela deu risada. Consegui escrever tudo isso em um dia. E no dia que mandei a mensagem para você no Instagram, terminei naquele dia mesmo à noite. Deus me deu uma inspiração que nunca tive para escrever. E Deus, Ele estava me cobrando para falar do meu testemunho já faz um tempo. Quando escrevi o meu relato, eu viajei no tempo, revivi muitos acontecimentos, chorei, me emocionei, sinto a presença de Deus, senti gratidão e me alegrei. Foram tantos sentimentos, mas sei que cumpri a missão que Deus me deu. Glória a Deus. Mas graças a Deus deu certo, ela diz. Ela põe a mãozinha, o coraçãozinho e emoji feliz, chorando de emoção. E ela diz um beijo e um abraço para você, Cris, e para todas vocês que ouviram o meu relato. Minhas irmãs em Cristo, espero ter ajudado vocês. Não conheço, mas amo cada uma e oro por todas. Deus abençoe a todas. E ela traz atualizações. Ela mandou outro e-mail depois. Ela falou, Cris, trago atualizações. Eu era para ter enviado o meu relato em julho, mas acabei deixando de lado e eu esqueci completamente. Mas Deus me fez lembrar e vou concluir a minha história. Primeiro, ela diz, infelizmente eu acabei descobrindo que as pessoas que se diziam minhas amigas desta igreja mudaram completamente comigo. Não só elas, mas todas as pessoas de lá. E ela põe entre parênteses, porque quando alguém sai de lá, o pastor sempre, ele inventa histórias para parecer que as pessoas eram ruins e rebeldes. Ele sempre faz isso. Fiquei muito decepcionada e triste porque as pessoas que eu admirava e amava muito mudaram completamente comigo. Nos tratavam como se a gente tivesse cometido uma barbaridade. Eu comecei a sentir ódio de lá da igreja e as pessoas de novo. Mas Deus, Ele começou a tratar isso em mim. O processo de cura, eu lutava contra aqueles sentimentos ruins porque eu não queria. E quanto mais o tempo passava, mais eu me libertava, mais curada eu ficava. E graças a Deus eu não tenho mais ódio deles e nem sinto tristeza. A única coisa que eu ainda sinto é decepção. Mas sei que vai chegar um dia que estarei 100% curada. E ela põe entre parênteses que eu pensava que estava. Mas para ser curada é um processo longo. Exatamente, se para nós é um processo longo, imagina para os narcisistas tendo uma patologia. E ela diz, todos os dias eu perdoo eles e eu oro por todos eles. E eu não quero contato com ninguém de lá. Não fico falando deles para as pessoas, eu deixei eles para lá. Coloquei um ponto final. Acabei descobrindo muitas coisas de lá. Lá sempre foi uma igreja mal falada. É incrível que até as pessoas de fora conseguem ver que não é uma igreja para estar. Que não é uma igreja que está de acordo com a palavra, que é uma igreja tóxica. E ela fala, segundo, voltei para a faculdade de pedagogia e estou muito feliz, Cris, porque voltei aos meus estudos. Glória a Deus. Minha família e as minhas amigas me ajudaram muito. Meu esposo e a minha avó, junto com a minha mãe, estão pagando a minha faculdade. Até eu conseguir voltar a trabalhar. E eu pensava que eu nunca iria voltar, mas Deus, Ele colocou uma oportunidade na minha mão e eu agarrei ela. Glória a Deus. Parabéns. E ela diz, por último aqui, terceiro, eu e meu esposo estamos se curando, estamos frequentando aquela igreja que falei, já vai fazer 6 meses e ainda não nos tornamos membros, porque ainda o meu esposo não se sente preparado, mas Deus está fazendo a obra da vida dele. Dá para ver que lá na igreja é algo saudável e que está de acordo com a palavra. A igreja nos recebeu de braços abertos, os pastores estão nos ajudando muito nesse processo que estamos passando. Em breve vamos nos congregar oficialmente.
E ela diz: estou muito feliz porque estou vendo e vivendo os propósitos de Deus na minha vida. Graças a Deus a minha família está bem, meu casamento também. Deus, ele tem sido maravilhoso comigo. E eu sou grata a ele por tudo o que ele tem feito na minha vida. Estou vivendo o primeiro amor com o meu pai. Agora sim, Cris, concluí. Risos. Beijos e abraços para você, Cris, e para todas que ouviram o meu relato. Linda! Eu que agradeço, né? Muitas coisas, muitos detalhes, muitas emoções, né? Não é fácil, mas eu continuo dizendo aqui. Eu creio que é possível, né? O que pode ser? Se seu marido era narcisista, né? Dizem que não deixa de ser, é uma forma de ser, né? Mas quando vai para o mundo espiritual, a gente vê que tem os graus. Eu digo que os que têm o grau leve, sim, gente, eu já vi isso acontecer, né? Não é para dar esperança para ninguém, para falar assim, eu vou ficar aqui então esperando, ele tá me batendo, ele tá odeia Deus, não me deixe na igreja, e porque essa moça deu o relato e a Cris tá falando que ela viu que é possível, então eu vou esperar. Vai esperar o quê? Ele te matar? Porque, gente, se você tá apanhando desse homem, se ele é abusivo ao ponto de estar destruindo a sua vida, com certeza não é o que Deus quer que você faça. Você tem que sair desse lugar. E se você está passando por violência, você tem que pôr medida protetiva. É crime, gente. Não é só abuso, é crime. Ok? Então, assim, mas eu vejo sim que tem alguns casos que eu conheci de perto, que sim, era um grau, provavelmente, se seu marido tem a patologia, tinha, né? Que é um grau leve, se a pessoa se permite, sim, é possível a pessoa mudar, mas não é do dia para a noite. Deus deixa nós passarmos pelo processo. Imagina os narcisistas, porque é no processo que Deus vai nos moldando, nos capacitando, nos aperfeiçoando, nos purificando, né? Então, é possível sim, eu já vi isso acontecer, mas é quando o grau é só narcisista, é um grau leve, tá? E pode ser que talvez não seja a patologia no caso dele, e que seja somente traços mesmo, e não realmente, como diz no DSM-5, teria que ver, como eu falei, narcisista é um negócio complicado, gente. É complicado, mas para Deus nada é impossível, né? Então, assim, a gente se alegra, a gente vibra por isso, porque ele se permitiu e as coisas estão fluindo, seja uma patologia ou que seja a pessoa era tóxica e estava quase acabando o seu relacionamento, seu casamento, e Deus restaurou porque ele também se posicionou e se permitiu, e você também, né, nas coisas que você também precisava buscar, né, no Senhor. E é isso, gente. Agora, tem casos que a gente vê que não tem jeito mesmo, que não é pra você ficar lá esperando. A gente deseja o melhor, que a pessoa realmente se permita. Mas quando você tá no relacionamento e aí você se posiciona e o homem é agressivo com você já fisicamente, ele te trai, ele não muda e ele não te respeita, e você tá numa depressão, você tá, às vezes nem na depressão, mas você tá mal, destruída, sabe? A pessoa não quer nada, você chama pra ir na igreja, não quer. Você fala pra fazer terapia, nada quer, e diz que o problema é você, e você já tá com ponto de loucura. Não dá, né? E aí você se posiciona e fala não quer mais, aí ele começa a falar tudo o que ele queria que você ouvisse, ou melhor, tudo que você sempre quis ouvir, e ele sabia que era pra fazer aquilo, mas nunca fez, e ele está te manipulando. Porque quem realmente quer mudar, vai mudar com Deus. É entre nós e Deus, a salvação é individual, ele tem que buscar por temor a Deus, pra ele não ir pro inferno, né? E aí, se ele tá tentando te convencer para você voltar, prometendo mundos e fundos, é manipulação. Porque quem realmente quer mudar não precisa ficar falando e convencendo ninguém. Vai mostrar nas próprias atitudes. Deus vai revelar. Eu já tive um relacionamento, vários, mas teve um deles que é muito nítido que era um narcisista sociopata. Eu queria deixar claro isso aqui, tá, gente? Porque esse caso que eu falei pra vocês, que eu tive esse relacionamento que eu tenho certeza que era um sociopata, nossa, é uma coisa absurda, é uma maldade. Ele tinha total consciência do que ele estava fazendo. Como ele é hoje, eu não sei. Eu sei que ele é casado, que ele teve filhos, eu não sei, só Deus sabe, né? Desejo o melhor, que todos se permitam. E eu creio que sim, isso é possível, mas eu não quero dar esperança para vocês ficarem aí esperando se vocês estão passando por perigo, risco de vida, ok? Não é essa a mensagem. Agora, para você que mandou o relato, eu fico muito feliz, muito mesmo, de ver que a sua família está sendo restaurada, que o Senhor tem cuidado de vocês, que seu esposo se permitiu, né, deixar de ser aquele homem, né, da carne, para viver do Espírito de Deus, a vontade de Deus.
me alegra e eu espero que a gente escute mais esses testemunhos. Mas sempre com o pé no chão, gente, pedindo ao Senhor confirmação. Ele sabe de verdade o que vai dentro do coração de todos, a verdadeira intenção, né? E eu digo que uma vez que o Senhor nos liberta, que Ele nos dá esse conhecimento para nos curar, para nos libertar, Ele dá a revelação para nos libertar disso. E nunca mais você será enganada, enganado. Então isso que é o mais importante, a gente se cuidar, se fortalecer, entender que é Deus acima de tudo e que as pessoas que estão conosco, se elas estiverem na mesma direção, no mesmo foco, né, olhando para o céu, o foco é Jesus, viver o propósito dele, somos filhas escolhidas do Senhor, filhos escolhidos do Senhor. E o levante existe, perseguições existem, e Deus fala pra gente se alegrar por conta dessas coisas, porque é por conta do nome dele que o inimigo se levanta. E glória a Deus por tudo isso. E permanecemos no Senhor, perseverando até o fim, pois lá na eternidade é o que será o melhor. Aqui é passageiro, né? Aqui é o processo que a gente precisa passar para chegar até lá. É isso, gente. Obrigada, linda, mais uma vez. Desejo o melhor para vocês. Muito feliz por tudo que tem acontecido na sua família, na sua casa, na sua vida. Que Deus continue guardando, protegendo, livrando de todo mal e que você venha a ficar ainda mais feliz diante do Senhor, né? Que Ele traga ainda mais alegria sobre a vida de vocês, uma vida abundante, e que venham outros testemunhos e que vocês sejam usados aí, como você falou, né? Para ajudar casais, para ajudar outros relacionamentos que podem estar passando por isso. Deus abençoe grandemente. Beijos a todos no coração. Deixem aí o seu comentário, que eu quero ver o que vocês acharam. Até em breve, até o próximo relato. Deus abençoe. Tchau, tchau.